Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Ele levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor e uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia, o fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora eu virei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá e bradou-se Deus, ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegue para cá, tira os teus sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Amém? Poder da Santa Palavra. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por esta palavra maravilhosa que Deus tem nos dado aqui nesta noite. Nós falamos sobre deserto quando chegamos aqui. Quando foi me dado o microfone, nós falamos sobre deserto. E falar sobre deserto, não tem como nós falar sobre deserto se não lembrar desse homem chamado Moisés. Moisés, ele passou por um processo no palácio, porque Moisés, ele foi um homem que ele foi treinado para ser um faraó. Estudou do Egito, aprendeu as culturas do Egito, só que Moisés, ele era um hebreu. E quando ele descobre que ele era um hebreu, ele então, vendo ali que os hebreus sofriam na mão daquele povo egípcio, ele mata um egípcio. E quando ele observa que as coisas começam a ficar difíceis, ele se manda, vai embora para o deserto. Diz a palavra de Deus que ali Moisés vai para um lugar e ele vai apacentar ali a ovelha de um homem chamado Jetro, onde ele conhece a sua esposa. E ali fica ele alguns tempos apacentando ali a ovelhas de Jetro e nós de Midian. E diz a palavra de Deus que ali, aquele homem ali, agora ele pensa que ele estava totalmente tranquilo. Porque ele pensou: bom, agora eu estou livre, saí do palácio de Faraó, apesar de eu ter aprendido muitas coisas lá, e agora eu estou aqui no deserto. Eu estou aqui agora cuidando de ovelhas de Jetro, e ali ele agora já estava namorando, já conheceu a sua futura esposa, enfim. E chega um certo dia que agora Moisés já tem se considerar uma família com a filha de Jetro, e diz a palavra de Deus que um certo dia Moisés, então ele tem uma grande visão. Diz a palavra que ele olha para um lugar e ele vê o fogo se lastrava no meio de uma sarça, só que elas não se queimavam. Ele olhava e dizia: que negócio é esse? Deixa eu me aproximar mais para eu ver essa grande visão. E diz a palavra que quando ele se aproxima para que ele veja o que estava acontecendo, e a palavra de Deus vem sobre ele dizendo: Moisés, Moisés, tira o sapato dos seus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que, olhando para a palavra de Deus, diz a palavra no início da leitura que fizemos, que ali apareceu-se um anjo. Mas quem era este anjo? Quem era este anjo? Ao mesmo tempo que fala sobre esse anjo, daqui a pouco vai dizer: Deus brada do meio da sarça e diz. Então esse anjo era o próprio Deus. E quem era esse próprio Deus? Esse anjo que ali estava era Jesus em forma teofânica, Jesus pré-encarnado. Ali apresenta Jesus em forma de teofania, e ele se revela no meio da sarça. Nós olhando para a palavra de Deus, vamos ver no Antigo Testamento, Jesus já se manifestava no Antigo Testamento. Só que muitas das vezes nós, por falta de conhecimento, não conseguimos identificar Jesus quando ele aparecia no Antigo Testamento. Se nós pararmos e ver outros textos da Bíblia, onde também Jacó lutou com um anjo,
Diz a palavra de Deus que Jacó lutou com o anjo até a madrugada. E quando chegou mais ou menos pela manhã, o anjo disse para ele: deixa-me ir, porque o dia já se amanhece. E Jacó disse assim: não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. E o anjo vira para Jacó e pergunta: qual é o teu nome? Ele diz assim: eu me chamo Jacó. E o anjo vira para ele e fala assim: não chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Mudou o nome dele. E a gente vê que em seguida então, aí Jacó se interessa a querer saber o nome do anjo, e pergunta: e qual é o teu nome? E o anjo responde para ele: o que te importa saber meu nome? Você, sendo príncipe, lutar-te com Deus. Então mostra claramente que aquele anjo era o próprio Deus, era Jesus ali novamente se apresentando em forma teofânica. Apresentamos mais uma vez quando ele aparece a Abraão. Diz a palavra de Deus que lá quando Deus fala para Abraão de uma certa forma que ia destruir a cidade chamada Sodoma e Gomorra. Deus fala com Abraão. Primeiramente Deus fala: ocultarei algo, meu servo Abraão? Não ocultarei. E diz a palavra de Deus que ele se manifesta a Abraão e fala: Abraão, irei destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, porque está cheirando mal as minhas narinas. E então Abraão vira e diz assim: mas Senhor, se porventura naquela cidade tiver 50 justos, ele diz: por amor a 50 eu cofro toda a cidade. E ele diz ainda: Senhor, não se ire, mas só essa vez. Se porventura ali não tiver 50 justos, mas se porventura tiver 40, e aí foi, ou 30 justos, e o Senhor diz: por amor aos 30 eu não destruirei a cidade. E chegou-se um ponto que ele disse: Senhor, não se ira, mas só essa vez, se porventura tiver 20. E ele disse: se tiver 20, eu pouparei toda a cidade. E chegou um ponto até de chegar em 10, ele não perguntou mais. E nós vimos então que enquanto a palavra de Deus diz que enquanto Abraão conversava com o anjo conversava com ele, 2 anjos saíram a destruição da cidade chamada Sodoma e Gomorra. Mas por que isso? Aquele anjo que estava conversando com ele era o próprio Jesus em forma teofânica. Porque quem teria poder de mudar uma ordem? Somente Deus. E quando ele disse: se tiver 50 justos, eu não destruirei a cidade. Quem poderia mudar isso? Só Deus. Então, se ele poderia poupar a cidade, era o próprio Deus que estava falando, e era o próprio Jesus em forma teofânica. Louvado seja o nome do Senhor. Mas voltando para o texto que nós lemos, aonde nós encontramos a passagem. Então agora, Moisés, quando ele olha, ele vê aquela visão. E o Senhor manifesta e fala desta forma a qual eu acabei de falar: tira os sapatos dos seus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Acredito eu que Moisés, quando teve aquela visão, Moisés deve ter achado: que coisa interessante, que coisa bonita. Quem é que não gosta de ter uma visão de Deus, né? Que coisa maravilhosa, né? Mas Deus não se apresenta para os seus à toa, tá? Saiba de uma coisa: Deus quando manifesta, Deus quando deixa-se aparecer de alguma forma para alguém, você pode estar certo que algo Deus tem a fazer grande na vida daquela pessoa a qual ele deixou se revelar. Louvado seja o nome do Senhor. E não foi diferente da vida de Moisés. Deus, quando se revelou a Moisés, chamou ele para uma grande obra e disse para ele: Moisés, olha, agora eu lembrei de uma aliança que eu fiz com seus pais. Tu irás, através de ti irei libertar aquele povo que está no Egito, porque o clamor dele chega diante de mim. Observa bem que agora Deus coloca uma responsabilidade grande sobre os ombros de Moisés. Aí você para e olha para mim e diz assim: se Moisés fosse um homem medroso, o que ele ia fazer? Ele dizia: não, Senhor, eu conheço o Egito. A princípio ele começou até a questionar: não, Senhor, mas eu sou menor, como eu irei falar a Faraó? Ele quis dizer assim: eu estava treinado, eu estudava lá no palácio, eu sei o que é aquilo. Eu sei muito bem que eu chegando ali falar para Faraó não irá me dar muita atenção, porque Faraó é um homem treinado, um homem que estudou para aquilo, para ser o Faraó. E eu estava estudando, mas tive que sair de lá, eu conheço muito bem aquilo ali. Mas Deus falou com ele: olha, não temas, tu vai a Faraó. Tu vai dizer a Faraó para deixar o povo sair, para me adorar nas montanhas, para me adorar no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra que Moisés temeu e disse: Senhor, mas como será isso? Eu irei até a Faraó, mas quando eu chegar a Faraó, e quando os filhos de Israel virar para mim,
e olhar e dizer assim: quem foi que te enviou a nós? E o que eu direi? O que eu vou falar? Eu não sei nem falar direito mais. Estou aqui tanto tempo no Egito. Estou tanto tempo agora fugindo daqui do Egito. Não conheço mais muita coisa. Mas Deus virou para Faraó, Deus virou para Moisés e falou: Moisés, não temas. Quando eles te perguntar, tu dirás assim: eu sou o que sou, enviou a mim. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a resposta que tu vai falar. Você imagina bem agora o peso que estava sobre os ombros de Moisés. E Deus fala para ele: Moisés, só tem uma coisa. Tu vai lá, tu vai falar, mas o povo não vai sair. Faraó não vai deixar o povo sair. Moisés ficou preocupado ainda: Senhor, mas como é que vai ser isso? E como é que vai ser? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou profetizar? Vou falar isso para ele. Pega aí, rapaz, leva Arão contigo. Eu sou com a tua boca. Há de ser que tu falará, e Arão certamente interpretará o que tu falar. Eu sou com a tua boca. Tu será um tipo de Deus lá no meio deles. Tu vai falar da minha parte. Eu sou contigo, eu sou com a tua boca. Deus, quando levanta um profeta para falar a terra, ele é com a boca do profeta. Deus, quando levanta um vaso, quando levanta alguém para colocar na posição, saiba de uma coisa: ele é com a boca do profeta. Quero falar uma coisa para vocês aqui agora que são servos e servas do Senhor. Às vezes eu ensino muito isso na igreja, e nós estamos numa vigília. Eu vou falar isso: cuidado com as palavras que você profere em alguém da sua família, porque essas palavras que você abre a sua boca, que você profere, você sendo um servo de Deus ou uma serva de Deus, ela pode ter grande benefício, como pode trazer grandes consequências. Observa muito bem as palavras que você dirige a teus filhos. Observa muito bem as palavras que você dirige à tua família, teu esposo, a tua esposa. Eu às vezes costumo ensinar muito isso na igreja, porque Deus será com a tua boca. E quando você abrir a tua boca, certamente Deus falará. Deus disse assim a Moisés: eu sou com a tua boca. Quando tu abrir a tua boca, eu estarei falando através dos seus lábios. Não se preocupa. Leva Arão. Arão vai interpretar o que você vai dizer. E diz a palavra de Deus que Moisés terminou na base. Ele fez algumas provas com Moisés. Enfia a tua mão aí. Tirou a mão estava leprosa. Ele falou: coloca de novo, a mão salvou. Ele pegou: pega esse cajado aí. Quando Moisés segurou lá no cajado, de repente estava aparentemente direitinho, uma vara direitinho na mão dele. Aquilo virou uma serpente. Ele ficou com medo. Peraí, que negócio é esse? De repente que trouxe, caiu lá no chão. Vai lá, Moisés, segura pela cauda. Novamente ele foi, ó. Daqui a pouco ele segurou. Aquilo virou novamente na mão dele uma vara de novo. Deus falou: essa é a prova que eu estou contigo. Não temas. Faça o que eu estou te mandando fazer. Mas Faraó não vai deixar o povo sair. Você imagina se fosse eu e você, medroso, e às vezes, quem sabe, qualquer coisinha nós estamos reclamando na igreja, qualquer coisinha nós estamos na aula, fazendo na aula, já estamos chorando. Se alguém chama a nossa atenção, nós vou entregar meu cartão, eu não quero mais saber de ser crente. Tá? Não é assim? Tá? Se alguém não dá oportunidade, não me dá oportunidade, como eu falei aqui no início, não é verdade? Eu já estou tanto tempo na igreja, ninguém me enxerga como nada, nunca me consagrou a nada. Não é consagração que faz você fazer a obra de Deus. Não é esse tipo de consagração que faz você fazer a obra de Deus, não. Muito pelo contrário, quando nós consagramos alguém na igreja que já está fazendo a obra há muito tempo. Labandarabachuriandas, tá? Só que Deus falou: ele não vai deixar o povo sair. Se sou eu, se é você, o que você ia fazer? Se o senhor está falando que não vai deixar o povo sair, eu vou fazer o que lá? Eu não vou, não. Mas da outra, eu não sou bobo, não é assim? Eu vou fazer papel de bobo? Eu vou lá, estou sabendo que você não vai deixar o povo sair, o que eu vou fazer lá? Não é assim? Tá? Porque Deus havia falado para ele: ele não vai deixar o povo sair, mas tu vai. Moisés, sabe o que Moisés fez ali? Sabe o que eu aprendo com isso e ensino para você? Obediência. Melhor obedecer do que sacrificar. Glória a Deus, como é verdade. Não importa se ia deixar sair ou não. Desde o momento que Deus falou para você fazer, o seu dever é fazer. Não importa se vai fazer, se vai sair ou não. E Moisés então obedeceu. Foi a primeira vez. Voltou novamente. Ele: Senhor, não deixou o povo sair. Pois é, Moisés, tá? Mas volta de novo. Mas ele não vai deixar sair não, Moisés. 2 vezes. Moisés olha, né? Eu vou mandar uma praga lá, Moisés. Eu matei uma, vou mandar outra, tá? Mas tu vai lá. Foi Moisés de novo. Daqui a pouco volta Moisés de novo. Aí o Senhor fala:
Ah, Senhor, não deixou sair, eu sei, Moisés. Você vai de novo, Moisés. Tá? Sabe por que isso? Porque muitas vezes Deus está provando a sua fé. Deus está provando para ver o quanto você é obediente a Ele. Tá? Quanto você é obediente. Eu costumo dizer uma coisa, meu irmão. Se você hoje, eu costumo sempre falar isso na igreja, costumo ensinar isso, eu acredito que o pastor Hélio, como aprendeu com nós, ele também deve ensinar essas coisas por aqui. A verdade é essa. Se você hoje na igreja não é um bom crente, ouvinte de banco e obediente, você nunca vai ser um bom líder na igreja. Sabia disso? Eu te pergunto, como é que um dia você vai, tá, liderar alguém e queira que alguém te obedeça se você nunca obedeceu? É a lei da semeadura, o que se planta se colhe. O que se planta se colhe, tá? Como é que você quer que alguém te escuta se você nunca teve condições de escutar ninguém? Como que você vai ouvir se você nunca quis obedecer? Moisés não, ele foi obediente. Deus falou com ele, mesmo sabendo o risco que ele corria, porque Faraó poderia separar o pescoço dele. Mas ele voltou lá, ele foi lá obedecer a voz de Deus. Quando chegou na 10ª vez, Deus falou, agora ele vai deixar o povo sair. Sabe por quê? Vou ferir os primogênitos. Tu entra lá, tu unge os ombrais da porta, porque o anjo da morte irá passar. E quando o anjo da morte passar, vai ferir o primogênito de Faraó. E aí então ele vai deixar o povo sair. Louvado seja o Senhor. E não deu outra coisa. Passando os dias, Moisés fez o que Deus mandou. E naquele exato momento o Faraó deixou, porque feriu o primogênito dele. Deixou sair. O povo saiu. Mas quando o povo já estava caminhando, o que aconteceu? O Faraó então endurece novamente o coração. Deus endureceu o coração de Faraó para que Faraó viesse atrás do povo de Israel. E diz a palavra de Deus que agora Deus prova mais uma vez Moisés do deserto. Agora Moisés está no deserto de novo, tá? Até ali Moisés estava no palácio. Estava no palácio, agora Moisés já está no deserto. Estava na peleja, agora já está na peleja de novo, mas só que no deserto. Continua ele caminhando. E de repente, chega em determinado lugar, aquele povo começa a pedir água. Começa a pedir comida. Eu quero comida, quero comida. Eu quero te dizer uma coisa. Que o povo nunca está bom. Tudo que você faz, o povo nunca está satisfeito. Você pode fazer o que você quiser fazer, mas o povo nunca está satisfeito. O povo tinha um maná que Deus mandava no deserto. O povo não estava satisfeito com a comida, queria carne. Deus mandava água para eles lá, tocava na rocha, mas eles queriam, era toda hora. Aleluia. Deus mandava para eles, nem sede talvez tinha, mas queria água. Tá? O negócio deles era colocar Moisés na parede. Ele só quer aquilo que é difícil. Fala, Deus. Só que é difícil. Tá? Aquilo que é mais difícil é que o povo quer. Sabe por quê? Não é tanto querer não, é querer colocar o homem de Deus na parede. Eu vou imprensar ele que eu quero ver o que ele vai arrumar. Era assim que eles fizeram com Moisés. Era assim que eles fizeram com Moisés. Nós queremos carne, pedir carne do deserto. Mas Deus, quando Ele coloca alguém na frente, ainda que alguém tente colocar ele na parede, imprensar ele, Deus arruma uma saída para ele. Porque Ele capacita aqueles que Ele chama. E nós vimos que naquele exato momento, Deus fez o quê? Amanhã vai ter carne para o povo. Se é isso que eles estão querendo, como a chuva de carne. Era maná, agora foi carne, né? A coisa reinou lá pelo deserto. O que acontece? Por quê? Porque Deus é Deus, tá? Deus é Deus. E agora vai caminhando. Quando chega no lugar, diante do mar. E aí? Diante do mar, e o que acontece? O mar fechado. O faraó está vindo ali atrás com a carruagem, com tudo que tem direito. E agora? Moisés olha, que estreito. Vou passar como? Esse mar na minha frente. E atrás está vindo o faraó. Uma montanha gigantesca do lado e do outro está a montanha. Que coisa é essa? Que eu vou arrumar? Tá? E o povo ali atrás, gritando, clamando. Ei, Moisés, por que não deixou a gente lá no Egito? Lá pelo menos tinha comida, não tinha cemitério lá para enterrar a gente, não?
É assim. Será que lá pelo menos o cemitério era melhor? Aqui não, o corpo da gente vai ficar espalhado por aí afora. E aí? O faraó está vindo aí, como é que nós vamos se livrar disso? Só queria as coisas difíceis, né? Só o mais difícil. Aí Moisés olhou: Senhor, esse povo está aqui agora, aí falando comigo aí, como é que eu vou arrumar, Senhor? Ele falou: Moisés, por que tu clamas a mim, rapaz? Eu não já falei que sou contigo? O que tu tem nas tuas mãos? Tem uma vara, estende sobre o mar e manda que o povo atravesse. Lavacharabanduriandas. E assim Moisés o fez, estendeu a água, diz que o mar se abriu e o povo atravessou. É interessante que dentro dessa palavra, uma certa ocasião, havia um pregador, né, que ele pregava numa igreja e diz que tinha um moço muito culto, muito estudado do lado, e quando ele pregava nessa palavra, falava sobre a abertura do mar, aquele homem começava a rir ali do lado. Ele falou assim, depois que o pregador terminou, ele falou assim: pregador, deixa eu falar para o senhor uma coisa. Pode falar. E aí tinha uma criança, né, posso dizer assim, quem sabe igual João Pedro, assim, sentadinho, né? E de repente, quando ele perguntou: olha, pregador, o senhor não sabe não? O senhor nunca leu a história? O pregador falou assim: eu já li a história da Bíblia, a palavra de Deus. Ele falou: mas você não sabia que naquela ocasião do ano, o mar se abaixava, a água se tornava um palmo d'água? O garoto começou a rir. O garoto ria. Aí o pregador, o moço estava falando: vem cá, você está rindo de mim, rapaz? Eu estou falando uma coisa que eu sei, eu estudei essas coisas, eu sei disso. O garoto falou: moço, o senhor me desculpe, mas então o milagre ainda foi maior, porque o exército inteiro morria no palmo d'água, então o milagre ainda foi muito maior do que o senhor está pensando. Não tem como, meu amado, você querer, tá? Você querer distorcer aquilo que Deus faz. O que Deus faz, está feito. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus faz, está pronto. E não tem jeito. E não há quem possa desfazer aquilo que Deus faz. E diz a palavra que quando aquele povo entra no mar, diz a palavra de Deus que foi só o povo de Israel atravessar. E aquele povo entra e o mar se fecha. E todo aquele povo morre na travessia do mar. Aí você vira para mim e você fala assim: hoje, nos dias atuais que nós estamos vivendo, né? Tem quantas pessoas que quer pintar e bordar, desculpa a expressão de palavra, né? Quer bagunçar tudo, andar de qualquer maneira, não quer respeitar pastor, não quer respeitar ninguém, não respeita a missionária, não respeita o obreiro, não quer respeitar nem a igreja, na verdade, e nem Deus quer respeitar, né? E vira e fala assim: que nada, não precisa disso, porque Deus é misericordioso, não é assim? Deus é misericordioso. Deus vai fazer, Deus vai ferir, fez nada. Pois é, o povo de Israel também foi criado pelo amor de Deus, que matou tudo no mal. Deus tem compromisso, ninguém tem compromisso com ele, amado, tá? Quem não tem compromisso com ele, não tem não. Aí você vira para mim e fala assim: pastor, mas acontece, e aquele meu parente está lá fora, que Deus tem poupado a vida dele, sabe por quê? Porque você está orando. E a Bíblia fala assim: a oração do justo pode muito a seus efeitos. Louvado seja o Senhor. Deus não tem compromisso com o ímpio, Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele, tá? Pode ter certo disso, tá? Aí alguém fala, diz para mim: aquele povo foi criado da mão de Deus também, por que Deus consumiu ele no mar então? Mais adiante, vai caminhando, e quando chega em um determinado lugar, aquele povo queria, agora Moisés foi orar, aquele povo queria um Deus para ser adorado, porque Moisés demorou no monte, buscando a Deus. Eles 32, fala sobre isso. Ai, Moisés, um Deus aí, ou seja, falou com Arão, cercaram Arão e falaram com os sacerdotes: vem cá, Arão, faz um Deus para nós adorar, porque esse Moisés aí, ó, não sabemos o que sucedeu. Esse Moisés aí, acho que já deve ter morrido. Faz um Deus, nós queremos adorar. O povo é idólatra. Se deixar, a tendência do povo é sempre sair para o lado do pecado. É sempre sair para a idolatria. Ah, pastor, na igreja tem idolatria? Tem também. Tem que tomar cuidado, tá? Tem idolatria? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Eu vou falar para vocês uma coisa que agora que eu vi, até comecei a conversar no carro quando eu saí de casa. Eu estava falando até para eles aqui dentro do carro, vindo para cá. Semana retrasada, eu estava vendo um pregador pregando, e ele falava coisas de extrema importância. Ele falava assim: olha, gente,
Uma das coisas que às vezes acontece nas igrejas, que às vezes ela destrói a igreja, e muitas pessoas não percebem isso e acham que está certo. Sabe o que é? São as coisas chamadas acepção. Aí você pergunta, mas que tipo de acepção? Como é que se fazem isso? São grupinhos. Aqueles grupinhos que tem, é como se fosse fechamento, né? Fechamento, já viu o fechamento? O grupinho do fechamento, tá? De repente, tem a mocidade que é o fechamento, tá? É só a mocidade. Ó, aqui é o seguinte, é meu fechamento, tá? E hoje tem uma praga do tal de WhatsApp que todo mundo sabe o que acontece, tá? Passa um zap, ó. E de repente tem um culto aqui na igreja do pastor Érico. Mas de repente o WhatsApp diz assim: ninguém vai lá hoje, porque eu não quero que vocês vão, porque é a facção, é a acepção, tá? Agora o dia do nosso culto é nós que vamos fazer o movimento, não é assim? Acepção. Deus abomina isso. Deus dá o sol para todo mundo, tá? Deus dá a lua para todo mundo. Deus dá a chuva para todos. Glória a Deus. Deus não faz acepção de pessoa. Essas coisas para Ele é abominável aos olhos dele. E muitas vezes deixamos de receber as bênçãos por causa dessas acepções que nós fazemos. Deus não faz isso. O certo seria assim: hoje tem culto da mocidade e vamos estar todo mundo lá, senhoras. Amanhã tem culto de varão, todo mundo lá, hein? Amanhã tem culto lá de mocidade, todo mundo lá, a igreja toda lá. É assim que Deus quer. É desta forma que Deus quer trabalhar. Deus não faz acepção de pessoa. Só que aquele povo agora queria um Deus para ser adorado. Aí Deus fala para Moisés assim: Moisés, desce depressa. Por quê? Aquele povo que tu tirou lá do Egito, aquele teu povo, Deus nem fala que era povo dele não, porque era povo de Moisés. Aquele povo, Moisés, aquele teu povo que tu tirou lá do Egito, está fazendo coisa abominável aos meus olhos. Mas não fica tu preocupado não, eu acabo com esse povo todo, eu mato esse povo todinho. A palavra é essa, não tem outro jeito de expressar não. Eu acabo com esse povo todo, mas fica tranquilo, ficando você, eu ainda faço de você uma grande nação ainda. E Deus fazia mesmo, né? E Deus fazia mesmo, e faz. Aí Moisés, não, Senhor. Aí eu vejo Moisés nessa altura aqui como um conselheiro de Deus, como se ele fosse um conselheiro de Deus, tá? E Deus não precisa de conselheiro. Não, Senhor, vamos fazer de conta aqui. Aí chega assim e fala assim: não, Senhor, o Senhor não vai fazer tal coisa não. O que eles vão falar de nós? O Senhor está entendendo? O que os egípcios vão falar? Que o Senhor tirou esse povo de lá para matar aqui no deserto? Não, a nossa imagem não vai ficar boa diante deles não, é melhor não. Você está entendendo como é que é as coisas? Olha a intimidade que Moisés tinha com Deus. Olha a aproximação que Moisés tinha com Deus. Deus está bom, Moisés, mas faz uma coisa: desce aqui e pede o sacerdócio, tá? Para que dê um jeito desse povo. Chegou embaixo, os sacerdotes, tá? Foi os levitas. Os levitas que eram os músicos da casa do Senhor. Tira a espada de vocês da bainha. E esses homens que fizeram coisa abominável aos olhos do Senhor, traça tudo na espada, não deixa ninguém vivo. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? Aleluia. Porque Deus tem compromisso, quem tem compromisso com Ele. Deus abomina a idolatria. Deus abomina o pecado. Porém ama o pecador. Mas o pecado aborrece a Deus. O pecado, a idolatria aborrece a Deus. Diz a palavra de Deus que a idolatria aborrece o Senhor. E diz a palavra que naquele exato momento Moisés faz aquilo, quebrou as tábuas da lei. Está na Bíblia. Leia 32, você vai ver. E quando chega mais na frente, sabe o que Deus faz para aquele povo que sobra? Moisés, o que Moisés fez? Com aqueles remanescentes, aquela sobra que ficaram lá ainda, que não se contaminaram com aquele mal. Ele rala aquele ouro, moe aquilo e coloca na água e faz eles beber. Bebe da imundícia que vocês criaram. Labandará, chubinabiandarácia. Você sabia que eles tiveram que beber daquele ouro, daquele bezerro que fizeram? Na água. Tá? Sabe por que isso? Ah, mas Deus é misericordioso, Deus é amor. Mas diz a palavra de Deus que Ele é justiça também e é fogo consumidor. Louvado seja o Senhor. Nós falamos disso, vamos falar de graça. Estamos no tempo da graça.
Aí alguém fala assim, ah, mas nós estamos no tempo da graça, pastor. É, tempo da graça, que maravilha, o tempo da graça, ótimo, legal. Então sim, tempo da graça. Mas eu pergunto a vocês, para encerrar a mensagem, no final de tudo isso, o que vai haver quando Jesus arrebatar a igreja? Vai acontecer o que depois? Depois do arrebatamento da igreja? O que vai acontecer? O que a Bíblia fala em Apocalipse vai ter? O julgamento? É julgamento? Vocês já viram alguns juízes julgar alguma causa sem basear em lei? Então, para julgar tem que ter lei. Então, na verdade, se vai haver julgamento, existe lei, tá? A única coisa que Deus falou foi isso, Jesus falou foi isso. Não cuidei vós, que eu vim destruir a lei e os profetas, mas eu vim cumprir a lei. A lei ela existe, tá? Lá em Romanos capítulo número 8, versículo 1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Isso significa é só para quem não anda segundo a carne, tá? Mas para quem anda, certamente tem condenação, tá? Por isso que ele falou isso, tá? Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, tá? Só não há condenação para quem não anda segundo a carne. Para quem anda, certamente terá. Lá em Romanos 8:31 diz o quê? Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem levantará acusação contra o escolhido de Deus? Se é Deus é quem justifica. Isso quer dizer que nós somos justificados, tá? Pelo sangue de Cristo. Isso quer dizer que a lei ela existe. Se vai haver julgamento, tem lei, tá? A única diferença é que a graça é Cristo. Para você